Quando nós olhamos os cristãos de hoje e lemos o que está registrado sobre os cristãos na Bíblia, tanto nos evangelhos como no livro de Atos e nas epístolas, nós percebemos que as igrejas erraram. Mas qual será a origem e o grande erro das igrejas? Se nós desejamos a realidade do reino de Deus, do poder de Deus, sua presença, nós somos sinceros e desejamos isto? Vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 15, no versículo 22 a seguir, e perceber o que Deus deseja de nós. Fez Moisés partir Israel no Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Bem, quando eles se depararam com o problema, o que fizeram? Moisés clamou ao Senhor. Sabemos que a viagem do Egito à boa terra é a figura da viagem espiritual da igreja, da carne para o espírito, do mundo para o reino de Deus. Portanto, quando Moisés teve o problema, a liderança, ele não fez uma conferência com a igreja ou com Israel. Ele não buscou a opinião de alguém. Ele clamou ao Senhor. E o Senhor lhe mostrou a solução. Hoje, os cultos são realizados e as chamadas adorações são realizadas de acordo com o Espírito Santo ou de acordo com o que o homem pensa sobre o que fazer na igreja? Pensamos que Deus aceita ou recebe qualquer coisa, de qualquer maneira ou da maneira humana. Estamos enganados. O grande erro que foi introduzido nas igrejas é ouvir a voz errada, a voz do homem. Veja que no versículo 26, após Moisés obedecer à orientação de Deus e sarar as águas de Mara, ele disse assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das quais enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Em outra passagem, o Senhor é chamado de Jeová Rafa, o Senhor que nos sara. Jesus é Emanuel, Deus conosco, o Deus que nos sara, o nosso médico. Essa árvore lançada nas águas amargas é Cristo lançado em nossa alma para nos sarar e nos curar da amargura do pecado.
Mas veja que esta solução é dada por Deus. Portanto, a igreja jamais se desviaria da verdade e entraria no estado babilônico, isto é, de confusão, de falas e interpretações, se prosseguisse ouvindo a voz do Espírito. Se você deseja conhecer a verdade, leia o livro de Atos. E veja como é a igreja ali. Vamos ver um exemplo. Em Atos 15, 28, está escrito assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Ali eles tiveram uma questão e tiveram que tomar uma decisão. Primeiro vem o Espírito Santo, depois nós. Quando nós passamos na frente do Espírito Santo, então introduzimos as coisas humanas. A igreja é espiritual. Por introdução de coisas humanas, a igreja se dividiu. Uma teve um crescimento desordenado de tal maneira que Jesus contou uma parábola de uma planta de mostarda que se torna árvore. E as aves do céu vêm e se aninham nela. Essa é a parábola em Mateus 13. Então, esta igreja, ela cresceu desordenadamente, se tornou aquilo que não deveria ser. Que mostarda não pode se tornar árvore. E, segundo o livro de Gênesis, as espécies devem ser guardadas. E segundo o que está escrito, não deveremos semear sementes de espécies diferentes juntas. Portanto, a questão toda é que o Espírito foi deixado de lado. Há ensinamentos tão graves e errôneos hoje, de homens, dizendo que Deus não fala mais, que o Espírito Santo não fala, não guia, não ensina, não corrige, e que só o que está escrito na Bíblia é o bastante. Sim, o que está escrito na Bíblia é confirmado pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia não é Deus. São livros de Deus. Deus é Espírito Santo. E é Ele que foi dado para guiar a igreja e ensinar. Jesus disse isso no Evangelho. Ele vos ensinará todas as coisas. Ele vos guiará toda a verdade. Você quer conhecer mais alguma coisa sem ser a verdade? Então, o segredo está em ouvir a voz do Espírito. Assim como Moisés ouviu a voz de Deus. Leia tudo o que acontece no deserto com Moisés, tudo o que acontece com Josué para tomar posse da terra prometida. E perceba que Deus está intervindo e guiando. Deus tem que intervir e guiar-nos como igreja. Porque temos que decidir e fazer as coisas segundo o Espírito e não segundo a carne. Por isso, há evangelhos inventados, Jesus inventado, igreja inventada, criada pelo homem, fazendo coisas humanas e naturais, ao invés de serem espirituais. Há ensinamentos heréticos de que os próprios dons espirituais não mais operam hoje. Por quê? Tiraram o Espírito Santo. Tiraram os dons. Então a igreja se tornou algo natural, em que todos se assentam, cantam e oram, sem conhecer o Espírito Santo. Por isso, quando vamos ler, aqui na Bíblia está diferente da igreja. Nós temos que ser como que está escrito. Quando Moisés teve o problema, ele clamou ao Senhor.
Quando os apóstolos tiveram um problema em Atos, eles clamaram ao Senhor. Quando os discípulos tinham uma questão, levavam ao Senhor. O Senhor é que tem a palavra. É a luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Compreenderam a origem do erro nas igrejas? Deixar de ouvir o Espírito Santo. Que a misericórdia de Deus esteja sobre nós nesses tempos tão difíceis, de tanta confusão e falsidade, de tanto lobos em pele de cordeiro, de tantos falsos ministérios, falsos apóstolos, falsos pastores, falsas lideranças que nunca ouviram a voz de Deus, nunca consultam o Senhor, faz tudo segundo o que pensam. E assim, estão enganando os crentes. Que Jesus tenha misericórdia de nós e possamos nos voltar aos livros do Senhor e ao Senhor dos livros. Que Jesus nos abençoe. Amém.